Olá, está começando o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 23 de julho. Eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Marcada para o começo de agosto, a volta às aulas presenciais preocupa pais no Distrito Federal. Muitos preferem a continuação do modelo híbrido por receio de contaminação por coronavírus. E atenção! A vacinação está avançando, mas a Fiocruz mostra que transmissão do coronavírus segue alta em todo o Brasil. A gente também vai falar do mercado de trabalho. Um levantamento aponta mais de 1 milhão de demissões de empregados domésticos durante a pandemia. E mais, você sabe como se comportar durante a entrevista de emprego? Confira dicas na coluna sobre empregabilidade de hoje. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Começamos falando sobre a volta gradativa às aulas presenciais em todo o Brasil. No Distrito Federal, a previsão de retorno é para o dia 2 de agosto. A decisão é polêmica e está deixando os pais preocupados. Grande parte dos servidores da rede pública de ensino já foi imunizada com dose única da vacina contra a Covid-19. Aqueles que tomaram outros imunizantes, que necessitam de 2 doses, terão a segunda aplicação antecipada para o próximo dia 26 de julho. Com essa estratégia, o retorno às aulas presenciais já tem data marcada, 2 de agosto. A Secretaria de Educação divulgou as orientações para a retomada. O guia detalha os protocolos de segurança e higiene, como cuidados pessoais, adequação de espaços e limpeza de ambientes. O documento informa ainda sobre o ensino híbrido. Durante a semana, metade da turma assistirá às aulas presencialmente e a outra parte online, em sistema de revezamento. Só que esse retorno é obrigatório, com exceções para estudantes com comorbidades ou que morem com pessoas com comorbidades. Algumas instituições chegam a analisar caso a caso e pedem uma comprovação para que o aluno fique em casa em aula remota. A Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino concorda com a volta ao ensino presencial, mas defende a opção de escolha do responsável pelas aulas online. A gente acredita que, como foi feito também na escola particular, vai ainda exigir ajustes, mas a associação entende que a prioridade agora é o retorno das aulas presenciais. O Sindicato dos Professores argumenta que nem todos os profissionais da educação foram imunizados e que ainda há muito o que fazer antes do retorno presencial. Nós não podemos impor às famílias que mandem seus filhos para as escolas. Agora, para não mandar, é preciso que a Secretaria organize a estrutura para a manutenção de uma escola virtual. E isso, é claro, que depende de recursos, de ter mais pessoal. Bom, e uma pesquisa divulgada pela Fiocruz mostra que há tendência de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave em todos os estados do Brasil, com exceção do Acre e do Amazonas. Mas apesar da melhora em grande parte do Brasil, todas as unidades da federação apresentam regiões com indicadores de transmissão comunitária altos. Em 12 estados e Distrito Federal, há áreas com níveis bastante elevados. Isso significa que há um alto nível de hospitalizações e mortos. Por isso, as medidas de prevenção são fundamentais. Agora a gente fala do comércio, que aos poucos também está sendo reaberto em todo o Brasil. Em Fortaleza, o Mercado Central, que ficou fechado por 1 ano, voltou a funcionar nos últimos meses. Comerciantes e artesãos comemoram o retorno das atividades. Um dos mais importantes polos turísticos do estado, o prédio abriga mais de 2.000 trabalhadores que vivem do artesanato. Em julho do ano passado, a pandemia fez com que esse espaço ficasse vazio. 1 ano depois, tudo está começando a caminhar bem novamente. Não é o que a gente espera de umas férias, mas já está bem melhor à vista do ano passado. Graças a Deus agora, depois do dia 10, já começou a dar aquela melhorada, o pessoal já estão comprando, já estão viajando. Agora em julho, com as férias
e a vacinação contra a Covid-19 avançando em todo o país, a expectativa dos permissionários é de que o movimento tenha um acréscimo de 30%. A gente está levando aí umas lembranças, comprando um vestido, uma coisa, uma sandália. Por aqui passam todos os dias mais de 2.000 pessoas nas mais de 500 lojas. Um dos produtos mais procurados aqui no Mercado Central é exatamente a castanha de caju, que é realmente um sucesso aqui no local. Inclusive, há 37 anos, seu João, que ficou conhecido como João das Castanhas, vende esse produto aqui, né? Como é para o senhor trabalhar tanto tempo nesse local? É muito feliz, né? Que eu cheguei no Mercado Velho no 1º de dezembro de 83, em janeiro de 98 nós mudamos para cá e continuamos nessa batalha há 37 anos trabalhando, vendendo o mesmo produto. É bom que nossos clientes fiquem sabendo e os visitantes do Mercado Central e venham trabalhar todos os dias felizes da vida. A gente continua falando do poder de compra do brasileiro. Um dos maiores desafios para o consumidor tem sido economizar nos supermercados. De acordo com um estudo do Banco Mundial, o Brasil foi o país onde os preços dos alimentos mais subiram durante a pandemia. Veja. A inflação fez com que muitos dos alimentos presentes na mesa dos brasileiros reduzissem ou até mesmo desaparecessem. Segundo o IBGE, a situação está mudando. Pelo menos para alguns produtos de hortifruti, que estão custando de 4% a 40% menos. Existem alguns preços, né, alguns produtos que estão abaixando. No caso, a batata inglesa, a maçã, alguns itens de hortifruti granjeiro. E por que isso acontece? Porque alguns produtos eles ficam represados aqui na nossa região. Uma vez que o frete está ficando muito caro, boa parte de alguns produtos, né, da produção de alguns produtos, fica limitada ao nosso mercado. Este gerente de supermercado explica que a queda ocorre há mais de um semestre e que o momento está bom para as vendas de hortifruti. No mês de dezembro até hoje, a gente teve uma baixa significativa dos produtos de curva A, são batata, cebola, e teve um acréscimo em alguns também. Apesar da baixa no segmento de hortifruti, os consumidores ainda sentem no bolso o preço dos demais produtos que ainda seguem em alta. Os principais vilões da inflação estão sendo as proteínas, né, a carne, óleo de soja e também os custos dos transportes, né, dos combustíveis. Além dos combustíveis também, a gente também tem outro componente que também vem assustando, que é o preço da energia elétrica. Então, esse custo, né, da energia elétrica, do transporte mais caro, impacta em toda a cadeia de produção, seja lá na lavoura, no transporte, no beneficiamento. Frango e porco ainda está dando para comer. Estou vendo que não vai demorar, não dá mais. Fruta, nem pensar. Está difícil também, muito difícil. Está difícil, não sei o que o brasileiro vai fazer, não. Dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram o impacto da pandemia no emprego doméstico. 1,4 milhões de empregados dessa categoria foram demitidos desde o início de 2020. Marilene mora em Contagem e trabalhava como diarista em 5 casas. Chegava a ganhar R$ 750 por semana. Mas, ao longo da pandemia, ficou sem nenhum trabalho e hoje depende do marido para sustentar a casa. E cada um sentiu que realmente aquele 150 cada vez que eu ia, estava apertando no final do mês. E com isso eu fiquei desempregada desde o começo da pandemia, 1 ano e 4 meses. Uma das categorias mais atingidas pelo desemprego nos últimos meses. Durante a pandemia, de cada 4 trabalhadores domésticos, pelo menos um ficou sem um emprego com a carteira assinada. Diminuição no orçamento das famílias e até o home office influenciaram no aumento do desemprego no setor das domésticas. No primeiro momento, o empregador doméstico tinha um medo que a empregada levasse a Covid para o lar dele. Outro fator quase 9% da categoria tem idade a partir de 60 anos. E a primeira orientação, ano passado, da Organização Mundial de Saúde, era isolar totalmente essas pessoas. O home office, inclusive, ele perdura e, na minha avaliação, é o fator que mais pesa no momento. Dos trabalhadores domésticos que conseguiram manter o emprego, 34% tiveram cortes no salário.
Muitos passaram a trabalhar como diaristas sem a carteira assinada. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, entre o início de 2020 e o segundo trimestre de 2021, o número de trabalhadores domésticos caiu de 6,4 milhões para 5 milhões. Um setor em que predomina a mão de obra feminina, 93% são mulheres, das quais 65% são negras. Com a vacinação avançando no país, a expectativa é de que os empregos voltem, mas mesmo assim a taxa de formalidade no setor ainda vai continuar baixa. Uma tendência que foi acentuada pela pandemia. Com o avanço da vacinação, tem que viver, tem que voltar ao normal da vida, pelo menos um novo normal, haverá uma recuperação. Já está havendo uma pequena recuperação. De acordo com o IBGE, o emprego doméstico está estabilizado e eu presumo, acredito que agora, quando houver a divulgação do segundo trimestre, nós talvez já temos uma pequena melhora. Você espera voltar agora? Com certeza. Não sei se vai ser nessa área, sabe? Porque eu fui 23 anos vendedora de imóveis. Então, eu gostaria de voltar nessa área, nem tanto, eles já me chamaram 2 vezes, mas meu marido, por enquanto, só depois da vacina. Agora vamos ao giro de notícias por todo o Brasil com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. Os corpos de 2 bombeiros foram encontrados em meio aos escombros da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O incêndio consumiu o lugar na última quarta-feira à noite. Perto da madrugada, o prédio desabou com socorristas lá dentro. 120 bombeiros trabalharam no combate ao fogo. A Prefeitura de Fortaleza informou que pretende retomar as aulas presenciais nas escolas municipais no mês de setembro. A intenção é começar primeiro com as crianças do 1º ao 9º ano, depois com as crianças da educação infantil. O estado da Bahia também definiu a volta às aulas presenciais para a rede estadual. Alunos do ensino médio voltam na segunda-feira, dia 26, no sistema híbrido. Já os alunos do ensino fundamental voltam às aulas em sala no dia 9 de agosto. O Paraná volta a ter novas regras sanitárias neste fim de semana em função da pandemia. O toque de recolher para bares e restaurantes passa das 8 para as 11 horas da noite e vai até as 5 da madrugada. Bares e restaurantes vão poder abrir aos sábados e domingos também, a partir das 10 da manhã até as 11 horas da noite. Neste caso, o público está limitado à metade da capacidade. Uma massa de ar frio e seco mantém o tempo firme em boa parte do Brasil. Confira agora como está o clima nessa sexta-feira. A sexta-feira encerra a semana ainda com predomínio de uma massa de ar frio e seco que impede a formação de nuvens de chuva e mantém o tempo firme em boa parte do centro-oeste, sudeste, da região sul, grande parte do interior do nordeste e algumas áreas do norte do país. A umidade do ar fica abaixo do ideal para a saúde humana em grande parte de todas estas áreas e a chuva continua concentrada em áreas do norte e do nordeste, com os maiores volumes esperados de uma área que vai desde o litoral norte da Bahia até a faixa leste da Paraíba. No norte do país, a chuva mais volumosa é esperada para o estado de Roraima nesta sexta-feira e ainda tem chance para geada ampla em áreas da região sul do país e também sobre o extremo sul do estado de São Paulo. Em relação às temperaturas, em Salvador, o dia começa com 23 e a máxima alcança os 26 graus na tarde desta sexta-feira. No Rio de Janeiro, o dia começa com 14 e a máxima é de 27 graus. Se comparadas aos últimos dias, as temperaturas conseguem subir um pouco mais na região sudeste do país e em Porto Alegre o dia começa com 11 e a máxima é de 25 graus. Em Cuiabá, calorão de 35 graus na tarde desta sexta-feira. Agora falamos de mercado de trabalho. Na coluna da consultora Thaís Targa de hoje, você confere dicas de como se comportar numa entrevista de emprego. Boa tarde para você que acompanha o Pauta Aberta. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você
a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de uma pergunta muito importante na entrevista de emprego. Sabe quando o recrutador te pergunta o que você estará fazendo daqui a 5 anos? O que exatamente ele quer saber? Bom, é muito importante que, ao você ser questionado sobre o seu futuro profissional, você mostre que você, de alguma maneira, deseja continuar trabalhando no mercado, deseja ocupar uma posição maior, deseja investir na sua carreira como profissional, como funcionário, como colaborador. Caso você tenha um sonho de um projeto empreendedor ou um sonho de repente, abrir um negócio próprio, é importante que você não dê ênfase a essa informação na entrevista de emprego. Quando o recrutador está perguntando sobre o seu futuro, ele quer saber, na verdade, se ele pode investir em você como profissional, se os seus objetivos de carreira e de vida têm congruência com os objetivos da empresa. Então, nessa hora, você vai jogar luz naqueles seus objetivos que têm essa aderência aos objetivos das organizações. E, claro, é muito importante também você mostrar que você é um profissional ambicioso, mas também se hoje você é um estagiário, você não vai dizer que em 5 anos você quer ser presidente da empresa. Então, você coloca, às vezes, 2 cargos acima, então, de repente, um analista, um coordenador, mas você não diz que em 5 anos você vai querer ser o CEO da empresa. Espero que você tenha gostado desse material e até uma próxima. Um beijo. Bom, agora falamos da estiagem que afeta o abastecimento de água em todo o país. No interior de São Paulo, os moradores têm sido avisados de que é preciso mudar de hábitos em nome do uso adequado do recurso. Veja na reportagem. Já são mais de 20 dias de um cenário assim, tempo aberto, sem uma gota de chuva sequer. E com isso, alguns hábitos da rotina mudaram para não prejudicar o fornecimento de água à população. A estiagem ela está mais severa, cerca de 50% em relação ao ano passado. Apesar desta época do ano ter como característica um volume menor de chuvas, a realidade está preocupando as autoridades e deixa a cidade em alerta. Junho registrou apenas 24 milímetros de chuva, quando a média histórica deveria ser quase o dobro. A situação levou a empresa responsável pelo abastecimento e tratamento de água a iniciar uma campanha de conscientização. E enquanto essa paisagem não muda, o jeito é economizar de todas as formas possíveis. Uma dica seria, ao invés de usar a mangueira, utilizar a vassoura, para fazer a limpeza dos quintais e, quando necessário, fazer o uso de baldes, para não ficar usando a mangueira de forma constante, e isso faz com que tenha um consumo muito elevado de água. Agora a gente fala de um dado muito triste, que é o aumento das denúncias envolvendo crimes praticados contra animais domésticos, silvestres e nativos. No estado do Piauí, a frequência com que animais são mortos e maltratados tem preocupado as autoridades. O cenário é preocupante. Na maioria dos casos, as vítimas são cães e gatos. O quadro tem se agravado nos últimos anos no estado. A presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB avalia a situação. Os casos de maus tratos sempre foram muito grandes, subestimados, porque infelizmente a geração mais adulta tinha como normal fazer certos gestos que são considerados hoje maus tratos. Por exemplo, manter o animal acorrentado no sol, sem água, sem alimento, o cachorro passar o dia sozinho latindo. Isso tudo configura maus tratos, além da poluição sonora que incomoda os vizinhos. Na maioria dos casos, os maus tratos são expostos nas redes sociais. Por isso, a advogada destaca a importância de políticas públicas de amparo aos animais. O que existe são protetores independentes, grupos que se unem para tentar arrecadar medicamentos, alimentos e cuidar desses animais. Hoje, se o delegado prender em flagrante uma pessoa, ele não tem para onde levar esse animal, porque o animal não pode mais voltar para o tutor. Então, não temos onde colocar os animais.
A Pipa e outras instituições estão lotadas e vivem de doações. Então é preciso sim que as pessoas denunciem, divulguem, façam rifas, tudo que puder, porque as contas não são baratas. O hospital veterinário da universidade, ele não é público. Quem tem dinheiro é o poder público. Precisa investir sim em políticas públicas para os animais, porque animais sadios não transmitem zoonoses, não causam acidentes, portanto, preservam a saúde humana também. Os dados da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente revelam que de janeiro a dezembro de 2020 foram registradas 49 ocorrências de maus-tratos a animais em Teresina. Já de janeiro a abril de 2021, foram 44 ocorrências registradas. A população pode realizar denúncias através do 3230 2025. Recebida a denúncia, nós instauramos um procedimento a fim de apurá-las. Todos os casos são investigados. Ocorre que, com a alteração da lei, de outubro de 2020, a pena passou de uma simples detenção para uma pena de reclusão, cuja pena maior é de 5 anos, saindo da competência das atribuições do delegado de polícia expedir fiança na delegacia. Então, o autor de um crime de maus-tratos hoje, só quem tem o poder de liberá-lo é o juiz de direito, mediante o pagamento de uma fiança na audiência de custódia. Tem situações que não podem passar em branco. O crime de maus-tratos é grave e, como a gente viu aí na reportagem, pode dar cadeia. Em Feira de Santana, na Bahia, quem não tem dinheiro para manter o visual em dia está contando com a ajuda do Hudson, um cabeleireiro que atende de graça na rua mesmo. Veja na reportagem. Uma barbearia ao ar livre, no meio da praça. Aqui o cliente faz barba, corta o cabelo e não paga nada. O projeto foi criado por Hudson, que tem 29 anos. O jovem é barbeiro, dono de um salão aqui na cidade de Feira de Santana. Mas como teve uma infância humilde, resolveu ajudar moradores de rua e pessoas carentes que não têm condições de pagar pelo serviço. São eu e mais 5 irmãos, no caso. A gente viu um pouco de dificuldade em questão até mesmo cortar cabelo. E chegou um ponto de meu pai até mesmo cortar o nosso cabelo. E isso fez com que eu, decorrer dos dias, eu vim crescendo, aprendi a profissão, gostei e eu pude entender a importância de um cabelo cortado. Hudson começou o projeto Barbeiro de Rua em 2018. Parou no ano passado por conta da pandemia. E esse ano voltou com força total, seguindo todos os protocolos para evitar contaminação pela Covid-19. Ele atende toda terça-feira aqui nessa praça, uma média de 10 pessoas. Que a gente não tem condição de estar cortando cabelo toda semana, que nós não temos dinheiro, para isso, né? Um corte de cabelo onde eu moro é R$15. Hudson quer ampliar o projeto e ensinar a profissão de barbeiro para pessoas que estão desempregadas. Eu penso futuramente de ensinar a profissão para eles. Não simplesmente chegar aqui e só cortar o cabelo dele, mas eu quero sim poder um dia estar ensinando, ter condições de um dia estar ensinando a profissões a cada um deles, para poder também estar adquirindo uma profissão. Agora falamos da retomada do turismo que aos poucos está acontecendo no país, né? No Rio de Janeiro, o herbário do Jardim Botânico foi reaberto ao público e pela primeira vez a amostra mais antiga do acervo, coletada há mais de 250 anos, poderá ser vista. Essa amostra é um tipo de samambaia que deu uma volta ao mundo até chegar ao Jardim Botânico do Rio. A planta foi coletada no Estreito de Magalhães, extremo sul da América, em 1767. Possivelmente chegou ao Rio pelas mãos da princesa Leopoldina. Foi doada ao Jardim Botânico por Dom Pedro II em 1890. Essas amostras chegaram no Brasil, no dote da Leopoldina. Ela trouxe muitas coisas para o Brasil. Ela foi a grande incentivadora da viagem de muitos naturalistas pelo Brasil, ou
também que Pedro II tenha adquirido essa coleção em alguma das suas viagens, em algum dos seus contatos com a Europa, que ele tenha comprado essa coleção. O registro no herbário é importante para conhecer e preservar. Além das amostras do século XVIII, existem aqui outros 850 mil exemplares. O herbário do Jardim Botânico é o maior da América do Sul e está entre os 100 maiores e mais importantes do mundo. Depois de ficar fechado por causa da pandemia, o herbário foi reaberto para visitas. É possível observar também amostras de frutos na carpoteca e de madeiras na xiloteca. Tem ainda coleção em meio líquido, bancos de DNA, tecidos e sementes. Boa parte do acervo também pode ser acessada online. As amostras despertam o interesse de pesquisadores do mundo todo. É a partir desses dados que a gente tem nas amostras que a gente consegue planejar uma boa restauração, uma boa recomposição florística com as espécies nativas daquela região, daquela localidade. Pauta Aberta está terminando. Um ótimo final de semana para vocês. Temos encontro marcado novamente na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.